Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais essa aula. O nosso objetivo hoje é entender, né, qual é a diferença entre variáveis de tipos primitivos e variáveis de tipos de referência. Tá? Ahn, a gente vai se concentrar no caso da linguagem de programação Java, mas o que a gente vai falar aqui hoje vale para vários outros tipos de linguagem de programação, se não todos, ok? Essa ideia de tipos de referência é uma ideia que existe em praticamente todas as linguagens de programação, como C, C++, C Sharp, Java e etc. Só que em algumas dessas linguagens, como C e C++, e também C Sharp, de alguma maneira, essa coisa da referência ganha um nome diferente, que é o nome de ponteiro. Tá? No caso do Java, essa ideia de ponteiro é um pouco mascarada pela JVM e a gente trata essas variáveis de uma maneira parecida como a gente trata variáveis de tipo primitivo. Só que por baixo dos panos a coisa funciona um pouquinho diferente e é isso que a gente vai ver agora, ok? Para a gente entender de fato como é que funcionam essas variáveis de tipo referência ou tipo primitivo, a gente precisa entender como é que a nossa memória do computador é organizada. Tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é dar uma olhada mais ou menos, uma visão geral, né, em como essa memória do computador ela funciona e é organizada, ok? Do nosso lado esquerdo aqui, eu já fiz previamente um desenho meio esdrúxulo, né? Mas ela representa bem algumas características da memória principal. Tá? Então, desse desenho aqui, ele é a nossa memória principal, a nossa MP. Tá? A memória principal do computador, ela é o local onde ficam armazenados os programas que estão sendo executados e os dados que esses programas estão consumindo, estão manipulando, ok? Toda vez que o processador precisa executar algum tipo de instrução, essa instrução ela vai ser trazida da memória principal para o processador. Beleza? Então, a memória principal ela funciona, ela é estruturada mais ou menos dessa maneira como está sendo mostrado para vocês aqui do lado esquerdo, ok? Nesse desenho em verde. A gente pode observar aqui o seguinte, que a memória principal ela é toda dividida por esses retângulos aqui, que são chamados de células da memória. Ok? Esses retângulos aqui são o que a gente chama de célula. Deixa eu colocar aqui do lado. Olha. Então, esses retângulos aqui são chamados de células da memória. Perfeito? Bom, as células da memória são de fato o local onde os dados são armazenados. Então, se eu precisar armazenar alguma informação, essas informações vão sendo armazenadas aqui nas células da memória. Tá? Cada célula da memória, ela me dá uma quantidade de espaço para eu armazenar os meus dados. Tá? Hoje, tradicionalmente, as memórias principais que estão sendo fabricadas e vendidas e consumidas pela gente, elas têm células com o tamanho, tá? Então o tamanho dessas células é de 8 bits. Então, a minha memória principal ela tem células de tamanho de 8 bits. Ah, professor, o que significa essa ideia de tamanho de 8 bits? O que é isso? Né? Bom, para você entender isso, é preciso lembrar que o computador ele só consegue manipular e armazenar dados no formato binário. Exatamente, são dados no formato da base 2. Tá? Então, por exemplo, se a gente fosse escrever o número 11, 11 não, vamos colocar o 12, né? Deixa eu botar aqui em outra cor. Se eu fosse escrever o número 12 usando a minha base 10, ou seja, a minha base decimal, eu escreveria o número 12 dessa maneira. Só que se eu quisesse armazenar o número 12 na minha memória, eu precisaria transformar esse número 12 para sua representação binária. Tá? Como é que eu iria fazer isso? Eu tenho um processo de transformação, eu não vou explicar isso aqui agora, porque não vem o caso, mas se eu fosse representar esse número 12 com 8 dígitos binários, né, eu ficaria mais ou menos isso aqui, olha. Então, esse número 12, ele é equivalente a esse número aqui, ó. Tá? Esse número... Aí, só um minutinho, desculpa aqui que deu uma embolada.
Então, ele é equivalente a esse número aqui, ó, que a gente usa só dígitos binários para poder representar, tá? Então, o meu 12 é esse número aí, 00001100. E aí, a gente poderia pegar esse número agora e armazenar ele na célula de memória que eu quisesse. Esse número aqui, ele está sendo representado com 8 dígitos. Repara, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dígitos, ok? Por que eu representei esse número com 8 dígitos? Eu poderia ter parado a representação dele nesse ponto aqui, representar esse número só como 1100, porque esses zeros à esquerda, como a gente já aprendeu, eles não valem nada, eles não contam para nada. Tá? Mas eu coloquei esses 4 zeros iniciais aqui para dar um total de 8 dígitos binários, porque cada dígito binário desse aqui é chamado de um bit. E esse bit ele pode ter o valor 0 ou 1. Tá? Então, se eu tenho 8 dígitos binários, esse meu número tem 8 bits. E como a minha célula, dentro de uma célula que eu tenho aqui, cabem exatamente 8 bits, eu poderia escrever esse número binário que está aqui dentro dessa célula com 8 bits. Então, eu poderia colocar aqui, olha, 0, 0, 0, 0, 4 zeros, né? 1, 1, 0, 0. Então, está lá o meu número 12 armazenado na memória com 8 bits, 8 dígitos binários. Perfeito? Muito bem. Apagar isso aqui. Apagar isso aqui. Bom, cada célula da memória ela tem um endereço para a gente poder acessar essa célula. Tá? Então, cada célula da memória ela tem um endereço para que a gente possa acessar essa célula. É como se fosse um armário. Né? Cada armário, se você for pegar um armário de, por exemplo, esses armários que tem no banco, ou armários mesmo que você tem de repente na sua academia, ou coisa do gênero, cada armário tem um número. Né? E se você olhar o conjunto de todos os armários individuais, né, os espaços que são os armários individuais, você tem uma grande memória. Né? E aí, nesse exemplo, nessa comparação, cada armário específico que tem um número seria uma célula de memória. E todos os armários em conjunto formariam a memória. No caso aí, a gente poderia associar a memória principal do computador. E as coisas que você coloca dentro do seu armário ou tira do seu armário são os dados que você quer guardar. Então, para que você possa guardar dados ou retirar dados de um armário, você precisa saber qual é o número dele. Assim como para você guardar dados ou retirar dados de uma célula, você precisa saber qual é o endereço dessa célula. Então, todas as células de memória, elas possuem endereço, ok? Então, vamos colocar o endereço aqui dessa célula. Vamos começar aqui no endereço 100. Repara que eu tenho um ponto, ponto, ponto aqui, significando que, enfim, essa memória continua para cima, né? Ela não começa exatamente aqui nesse ponto que eu estou colocando aqui. Mas esse aqui seria o endereço 100, esse aqui seria o endereço 101, esse aqui seria o endereço 102. Então, depois do 102, a gente vai colocar o endereço 103. Depois a gente vai colocar o endereço 104, 105, 106, 107, 108 e assim sucessivamente. Tá? Então, cada célula de memória tem um endereço associado a ela. Ok? Muito bem. Então, quando eu preciso armazenar um dado ou ler um dado da memória, eu vou ter que especificar para a memória qual é o endereço que eu estou querendo trabalhar. Certo? Muito bom. Bom, quando a gente fala de variáveis, né, na nossa linguagem de programação, por exemplo, se eu declarar uma variável aqui, int i igual a 10. Tá?
Então, declarei uma variável e já coloquei um valor nela. Tá? Vou fazer o seguinte, para ficar melhor, eu vou só declarar a variável primeiro, tá? Int i, e depois eu vou atribuir o valor nela. Então, olha só. Primeiro, vamos apagar aqui esses números que eu coloquei aqui previamente, né? Só um minutinho, pessoal. Pronto. Então, apaguei os números ali que eu tinha colocado previamente. E agora, quando eu declaro uma variável desse tipo aqui, int, tá? O que eu estou fazendo na minha linguagem de programação? Eu estou pedindo para o compilador, olha só, compilador, reserva um espaço na memória, que vai ser o espaço que eu vou armazenar e ler dados correspondentes à minha variável i. Tá? Então, o que vai acontecer? O compilador vai lá e vai armazenar um espaço na memória para sua variável i. Vamos supor que esse espaço que ele armazenou enfim, esse espaço que ele armazenou foi as células 100, 101, 102 e 103. Então, esse espaço aqui, ele armazenou para a variável i. Aí você pode me perguntar, mas por que ele armazenou 4 células de memória para a variável i? Tá? O que acontece é que, na maioria das arquiteturas de computadores, um tipo inteiro, um valor inteiro, ele tem exatamente 32 bits. Ou seja, um número declarado como int ocupa 32 bits de memória. Bom, 32 bits são a mesma coisa que 4 células. Porque cada célula tem 8 bits. Se eu dividir 32 por 8, dá exatamente 4. Então, por isso que eu estou armazenando aqui 4 células de memória. 1, 2, 3, 4 para a variável i. Ok? Beleza. Então, o meu compilador ele já foi lá e disse, olha só, o espaço de memória do endereço 100 ao endereço 103 é da variável i. Né? Toda vez que eu me referir à variável i, eu estou me referindo aos blocos de memória que é representado, inicializado, né? Quer dizer, ele é representado pelo endereço 100. Então, a variável i se refere ao endereço 100 e do 100 até o 103. Né? Quer dizer, todas as células de memória do endereço 100 até o endereço 103 são utilizadas pela variável i. E, basicamente, isso significa que se eu vier aqui e atribuir o valor, por exemplo, 10 à variável i, eu vou armazenar esse valor 10 nessas 4 células de memória. Tá? Para a gente poder armazenar o valor 10, a gente precisa pegar esse valor 10 e converter ele para binário. Então, a gente precisa saber qual é o valor dele em binário. 10 em binário é o seguinte valor, olha, isso é 10 em binário, tá? Ele tem esse valor aqui. Só que a gente precisa colocar esse valor aqui dentro das 4 células da memória, né? As 4 células da memória têm 32 bits, então nesse caso aqui a gente tem 4 bits, a gente consegue representar o número 10 com 4 bits. Tá? Então, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai colocar o 1010 aqui embaixo. Ó. Vamos botar aqui numa outra... para ficar melhor. A gente vai colocar o 1010 ali embaixo. 1010. Mas o que sobrar de bits que a gente vai ter que colocar, a gente vai completar com zero. Zeros à esquerda. Né? Então, por exemplo, todos os números que vão estar aqui vão ser zero. Vai ser 0, 0, 0, 8 zeros. Eu vou, em vez de colocar os 8 zeros, eu vou colocar um zero só que representa uns 8 zeros. Lembra, cada célula tem 8 bits. Então, aqui vai ter 8 zeros. Aqui também vão ter 8 zeros. Aqui vão ter 8 zeros. Aqui deveriam ter 8 dígitos. Eu já tenho 4. Então, faltam 4 dígitos. E eu vou colocar esses 4 dígitos todos 0. Ok? Bom, então, quando eu declarei aqui, atribuí o valor 10 à minha variável i, eu estou, na verdade, armazenando esse valor 10 no espaço de memória a qual a variável i se refere. Tá?
qual a variável i representa. Então, a variável i representa os endereços de 100 a 103. Quando eu coloco o valor 10, eu armazeno o valor 10 nesse espaço de memória de 100 a 103. Ok? Bom, se eu fizer isso aqui agora, olha. Int j, tá? Então, declarei uma variável j agora. Então, o meu compilador ele vai reservar um outro espaço de memória com 4 células para a variável j. Então, tem 1, 2, 3, 4 células aqui, ó. Então, esse espaço de memória é para a variável j. Vai do endereço de memória 104 ao endereço de memória 107. Beleza? Bom, e se a gente pegar e fizer isso aqui agora, olha. J é igual a i. Bom, se a gente faz j é igual a i, o que a gente está fazendo é o seguinte. A gente está pegando o valor que está no espaço de memória representado pela variável i e copiando esse valor para o espaço de memória representado pela variável j. Tá? Então, a gente vai colocar aqui no espaço de memória de 104 a 107 justamente o valor que está no espaço de memória de 100 a 103. Ok? Então, quando a gente fez essa atribuição da variável i para a variável j, a gente simplesmente copiou o valor que está na variável i para a variável j. Então, simplesmente fizemos uma cópia do valor que está na variável i para a variável j. Agora, repara, se eu fizer i, deixa eu botar aqui na cor original, né, para a gente ter uma organização. Se eu fizer i igual a 5, então eu mudei o valor de i para 5. Se eu fiz isso, né, eu vou ter que alterar o quê? O espaço de memória, o valor que está no espaço de memória da variável i. Então, se eu mudo de 10 para 5, eu tenho que mudar o número que está aqui dentro. Tá? O que vai acontecer? Para mudar esse número, o 5, né, na verdade, eu vou só alterar esses primeiros 4 bits aqui. Tá? Esses últimos 4 bits aqui, desculpa. Então, para alterar o valor de 10, como está aqui, para 5, eu vou mudar esses últimos 4 bits. Quais são os valores que eu vou colocar? Bom, eu vou colocar 0 aqui, 1 aqui, 0 aqui e 1 aqui. Agora, esse número aqui é o 5, tá? Ele está no espaço de memória da variável i. Eu consegui fazer essa alteração. Agora, o valor que está na variável j não sofreu qualquer tipo de alteração. A variável j continua com o valor 10, como a gente pode olhar aqui. Só o espaço de memória da variável i é que foi alterado. O da variável j continua exatamente a mesmíssima coisa. Perfeito? Ótimo. Então, agora, essa é a questão da variável primitiva. A variável primitiva, ela funciona exatamente dessa maneira. A gente coloca no espaço de memória representado pela variável o valor que a gente está atribuindo àquela variável, o dado em si. Ok? Bom, tipos primitivos em Java, a gente está fazendo nossos exemplos aqui com tipo inteiro, int, né? Mas poderia ter o tipo long, poderia ter o tipo double, poderia ter o tipo float, poderia ter o tipo boolean. São todos os tipos numéricos, né? Tirando as bibliotecas, que são chamadas bibliotecas Big Int, Big Number, né? Mas todos os tipos numéricos int, double, float, blá blá blá, são números primitivos, são variáveis primitivas em Java. Boolean também é um tipo de variável primitiva em Java. Char é um tipo de variável primitiva em Java. Enfim, existem vários tipos de variáveis primitivas em Java. Quais são as variáveis que não são primitivas? São aquelas variáveis cujo tipo é formado por uma classe. Tá? E é exatamente isso que a gente vai olhar aqui agora. Então vamos lá, vamos supor que a gente tem uma variável, uma classe, desculpa, vamos supor que a gente já criou uma classe chamada classe A. Tá? Então a gente tem aqui a nossa classe A. Antes de eu escrever qualquer coisa, eu vou descer um pouquinho aqui a minha memória para a gente ver partes mais abaixo da memória. Tá?
A gente vai trabalhar com essas partes mais embaixo da memória agora. Então vamos supor que eu tenha a minha classe A já declarada. Então criada, né? Então a partir desse ponto eu posso criar variáveis aqui da minha classe A. Classe A, C. Então se eu tenho uma variável de referência, essa variável, o tipo dessa variável é uma classe, como nesse caso. O tipo da variável C é a classe A. Tá? Bom, quando o compilador olhar esse tipo de declaração aqui no seu código, ele vai reservar, tá? Em geral, depende da arquitetura do teu computador, mas ele vai reservar, por exemplo, 32 bits, tá? De espaço para o conteúdo da variável C. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, ele reservaria essas 4 células aqui, que tem 32 bits, né, para a sua variável C. Ok? Muito bem. Quando eu vou atribuir um valor a essa variável C, então, se eu quiser atribuir um valor, então eu tenho que atribuir que tipo de valor? Eu tenho que atribuir um objeto. Para eu atribuir um objeto, primeiro eu preciso criar esse objeto e depois atribuir o resultado à variável C. Então, para criar um objeto, eu vou usar o meu operador new e o construtor da minha classe A. Tá? Agora, vamos observar o que está acontecendo aqui de fato. Tá? Quando eu dou esse new classe A, o que acontece é que o compilador, quando ele olha essa palavra new aqui, ele sabe que ele precisa criar um novo espaço de memória. Esse espaço de memória ele é alocado dinamicamente. O que significa? Significa que ele é alocado quando o seu programa é executado e não quando o seu programa é compilado. Tá? São duas coisas diferentes. Então, o Java ele vai alocar dinamicamente um espaço de memória suficientemente grande para comportar um objeto dessa classe A que você está criando. Um objeto de uma classe, você sabe que numa classe você pode ter vários tipos de variáveis lá dentro de tipos diferentes. Então, o tamanho de um objeto ele pode variar conforme o tipo da classe. Por isso que tem que ser dinâmico, por isso que a alocação vai ser dinâmica. Tá? Então, quando o Java olhar esse tipo de coisa e for executar, ele vai criar dinamicamente um espaço de memória para armazenar o objeto que você está acabando de criar aqui nessa chamada new classe A. Vamos supor que ele vai alocar esse objeto nesse espaço de memória que vai do endereço 1000 até o endereço 1000 mais x. Esse x aqui é porque eu não sei qual é de fato o tamanho do meu objeto. Então, eu não sei quantas células de memória ele vai ocupar de fato. Mas vamos supor que todas essas células de memória aqui que estão sendo ocupadas vão corresponder ao objeto que eu vou chamar de objeto 1, que foi criado aqui através desse new classe A. Então, repara que a variável C está aqui, mas a memória que contém o objeto em si está aqui embaixo, ou seja, a variável C está aqui a partir do endereço 108 até o 111, mas o objeto em si está aqui, ó, começando no endereço 1000, indo até o 1000 mais x. Então, são dois espaços de memória diferentes. Muito bem, depois que eu criei o objeto, eu preciso fazer a atribuição na variável C. Mas o que eu vou atribuir na variável C? É o objeto 1? Não, o que eu vou atribuir na variável C não é o objeto 1, porque o objeto 1 ele pode ter um tamanho maior do que os 32 bits que foram alocados para a variável C. Então, o que eu vou colocar dentro da variável C? Ora, eu vou colocar dentro da variável C o endereço de memória, tá, do objeto 1. Qual é o endereço de memória do objeto 1? É o endereço de memória da primeira célula desse objeto, que é esse valor aqui, ó, 1000. Então, o endereço de memória do objeto 1 é 1000. Então, o que eu tenho que colocar aqui dentro da minha variável C? O valor 1000, ok? Para eu não ter que ficar fazendo a conversão de 1000 para binário, eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar essas linhas aqui, ó, e eu vou escrever logo aqui dentro o valor 1000.
Tá? Então você sabe que esse 1000 vai ter que ser decomposto em 32 bits, eu vou ter que converter para binário e tal, mas só para dar menos trabalho, eu vou escrever aqui em 1000 logo de uma vez. Tá? Então, o que está dentro da variável C? O endereço de memória do objeto. Tá? A gente diz que isso é uma referência. Tá? A gente diz então que a variável C guarda uma referência para o objeto 1. Essa referência, né, ela pode ser representada por uma seta. Então a gente diz que a variável C ela se refere, ou ela guarda uma referência ao objeto 1. Tá? Existe uma referência aqui. Tá? Bom, se eu mudar alguma característica do meu objeto, eu estou mudando nesse espaço de memória, que é onde o objeto 1 está. Tá? Então, vamos ver um exemplo aqui de uma situação interessante. Olha só. Vamos supor que eu venha aqui e crie mais um objeto da classe A. Vamos supor aqui classe A C2. Ok? Classe A, C2. Bom, a primeira coisa que tem que acontecer é que o compilador tem que reservar um espaço de memória para a variável C2. Para fazer isso, eu vou colocar aqui na minha memória, né? Eu vou ter que reservar 32 bits aqui na minha memória. Então, vamos supor que eu reservei esses 32 bits que estão aqui, que antes era a nossa variável J. Então, eu vou apagar aqui, ó. Vou apagar os valores que estão aqui, ó. Então, deixa eu reconstruir só essa célula aqui. Tá, então esse espaço de memória aqui, que antes era da variável J, vamos supor que agora é da variável C2. Então eu vou escrever aqui, ó, C2. Ok? Bom, por enquanto, o que eu tenho aqui dentro é lixo. Pode ser que eu tenha um valor armazenado aqui dentro, mas essa variável C2 ela não aponta para nada, ela não se refere a nada, ela não tem nenhuma referência ali dentro dela. Para que ela passe a ter uma referência, eu preciso fazer uma atribuição na variável C2. E é isso que a gente vai ver aqui agora. Vamos fazer uma atribuição na variável C2. Então, eu vou fazer o seguinte, olha, C2 é igual a C. Então, fiz uma atribuição na variável C2. Bom, C2 é igual a C. Então, pela definição que a gente já viu antes, quando eu fiz I igual a J, o que eu vou fazer é copiar o valor que está em C para C2. Só que qual é o valor que está em C? É 1000. Então, qual o valor que eu vou colocar em C2? É 1000 também. Então, eu vou apagar aqui essas linhas. Tá? E vou colocar o valor aqui que está em C, que é 1000. Bom, então eu posso dizer que essas duas variáveis C e C2, elas têm uma referência para o objeto 1, que foi criado aqui no espaço de memória 1000 até 1000 mais x. Então, ambas as variáveis elas têm uma referência para o objeto 1. Então, olha só. Se eu fizer isso aqui, por exemplo, ó, vamos analisar essa alteração que eu vou fazer. C2.nome é igual a Igor. Tá? Então, estou colocando um nome aqui, mudando o valor da variável C2
o objeto, né, alterando uma propriedade do objeto, que é a propriedade nome, e colocando o valor nela Igor. Tá? Se eu fosse vir aqui depois e pegar a variável c.nome, a propriedade c.nome, qual seria o valor que estaria aqui na variável c.nome? Pensa um pouco, olha. Eu peguei na variável c2 e alterei a propriedade nome do objeto ao qual a variável c2 se refere. Depois eu quero saber qual é o valor que está na propriedade nome da variável c. Qual seria esse valor? Pensa um pouquinho. Então, qual seria o valor nesse caso? O valor seria o mesmo, seria Igor, tanto na variável c2 quanto na variável c, porque ambas as variáveis se referem ao objeto 1. Então, o valor da propriedade do objeto, a propriedade nome do objeto, é a mesma em todas as duas variáveis, porque essas duas variáveis elas representam o mesmo objeto, que é o objeto 1. Ambas têm uma referência para o objeto 1. Tá? Então, essa aqui é a diferença principal das variáveis tipo referência e das variáveis primitivas. As variáveis tipo referência, elas, dentro da variável, elas não guardam o valor em si que elas estão representando. Elas guardam uma referência, um endereço de memória para um objeto em algum outro lugar na memória. Tá? Então, elas não guardam o valor em si, elas guardam uma referência para um outro ponto da memória. As variáveis de tipo primitivo, no Java, elas de fato, a variável guarda o valor ao qual ela representa. Então, essa que é a diferença principal entre as variáveis tipo referência e as variáveis do tipo valor. Ok? É claro que se eu fizer uma alteração nesse meu código que eu estava escrevendo aqui, ó, vou apagar isso aqui, para a gente ver esse último exemplo aqui. Se eu fizer C2 igual new classe A, agora o que está acontecendo? O que está acontecendo é que eu estou criando um novo objeto na memória. Vamos supor que esse objeto tenha sido criado aqui. Tá? Então, eu vou dizer que esse espaço de memória aqui é do meu objeto 2. Ok? Então, eu criei um novo objeto em um novo espaço de memória e atribuí à variável C2 uma referência para esse objeto, ou seja, o endereço de memória desse objeto 2. Qual é o endereço de memória desse objeto 2? É 2000. Então, na variável C2, que está aqui em cima, eu vou mudar o valor, ao invés de ser 1000, aqui vai ficar 2000. E agora eu tenho uma referência da variável C2 vamos desenhar aqui a referência. Vou descer mais um pouquinho. Então, agora a variável C2, que está aqui, ela tem uma referência para o objeto 2 que acabou de ser criado. Tá? Agora, se eu alterar a propriedade nome na variável C2, colocar Igor, por exemplo, o valor da propriedade C1 não altera. Por quê? Porque as variáveis... C1 não, desculpa, C, né? O valor da propriedade nome no objeto ao qual a variável C se refere não altera. Por quê? Porque agora as variáveis C e C2 elas têm referências para objetos diferentes, objeto 1 e objeto 2. Então, quando eu estiver alterando uma propriedade no objeto, por exemplo, que a variável C2 se refere, eu estou alterando a propriedade no objeto 2. Quando eu estiver alterando a propriedade no objeto ao qual a variável C se refere, eu estou alterando a propriedade no objeto 1. Por isso, eu não consigo, quando eu mudo a propriedade de uma variável, essa propriedade não muda na outra variável, como aconteceu anteriormente. Ok? Bom,
Reveja esse vídeo com bastante calma, analise tudo que eu estou te dizendo e o que eu estou explicando. Execute esse vídeo várias vezes se for necessário, porque esse conceito é confuso para muita gente que está começando. Tá? É importante que você entenda essas diferenças, essas nuances, porque mais tarde isso vai acabar se tornando bastante importante. Tá? Um exemplo principal de um problema que pode acontecer se você não entender bem essa ideia é a questão das variáveis que não são inicializadas. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma variável do tipo inteiro, por exemplo, int i, e eu não inicializo ela com algum valor, depois se eu tentar usar essa variável i, se eu fizer, por exemplo, if i igual a 10, por exemplo, eu vou usar a variável i, isso não vai ser um problema tão grande, porque as variáveis de tipos primitivos, elas são automaticamente inicializadas com o valor padrão. No caso dos números inteiros, o valor padrão é 0. Tá? Então, por mais que você não tenha colocado um valor aqui nessa variável, automaticamente foi definido para ela um valor que é o valor 0. Agora, se eu estou trabalhando com uma variável de tipo referência, por exemplo, essas variáveis aqui, o valor padrão que é colocado nelas, se você não atribuir nenhum novo valor, é um valor especial chamado null. Null significa que a variável não tem referência nenhuma. Não tem referência nenhuma. Ela não aponta para lugar nenhum. Tá? Ela não referencia nenhum objeto na memória. E o que isso significa? Significa que se eu vier, por exemplo, se a minha variável classe C2 não tivesse C1, C e C2, né? Se essas duas variáveis elas não tivessem sido inicializadas, como eu fiz aqui embaixo, não tivessem nenhum valor, elas estariam como null. E se eu chegasse aqui e fizesse C.nome, para alterar a propriedade nome aqui, desculpa pessoal, às vezes dá uma puxada aqui. Então, C.nome, se eu colocasse aqui o valor Igor, por exemplo, e mandasse executar o meu código, eu teria um problema, eu teria um erro, aconteceria um erro em tempo de execução. Tá? Esse erro é muito comum para as pessoas que estão começando e até para as pessoas que já estão acostumadas a trabalhar com Java. É um erro chamado null pointer exception, ou seja, eu estou tentando chamar uma propriedade nome em uma variável que não aponta para objeto nenhum, ela não tem nenhuma referência. Se ela não tem nenhuma referência, como é que eu estou chamando a propriedade nome em algo que não tem referência nenhuma? Tá? Então esse é um erro muito comum, porque as variáveis do tipo referência, elas são automaticamente inicializadas com valor null. Se você tentar usar uma variável que tem valor null para acessar alguma propriedade ou método de um objeto, você vai acabar tendo um problema aí de null pointer exception, porque a variável em si não tem nenhuma referência para objeto algum. Ok? Bom, então eu vou ficar por aqui. A ideia era te apresentar de maneira um pouco mais detalhada qual é a diferença entre variáveis de tipo primitivo, né, e variáveis de tipo referência. E como um resumo, eu vou deixar aqui o seguinte: variáveis de tipo primitivo são aquelas variáveis cuja a memória a qual aquela variável se refere contém o valor que você atribuiu naquela variável. Tá? Por exemplo, 10, 20, true, enfim. Variáveis de tipo primitivo, então, a memória a qual a variável se refere, ela armazena, de fato, o valor que você atribuiu na variável. Variável de tipos de referência são variáveis cujo tipo é uma classe. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é que esse tipo de variável, a memória a qual aquela variável se refere, ela não armazena o valor, efetivamente, que você atribuiu à variável, que você gostaria de ter atribuído à variável. Então, no caso das variáveis do tipo referência, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que a variável, o espaço de memória a qual aquela variável se refere, ela não armazena o objeto que aquela variável está representando.
Tá? Ela não armazena o objeto, ela armazena uma referência para o objeto, ou seja, ela armazena o endereço de memória no qual esse objeto está de fato alocado na memória. Tá? Então existe essa diferença importante do que é uma variável de referência para o que é uma variável de tipo primitivo. Ok? Então a gente se vê em próximas aulas para discutir outros temas importantes e interessantes. Até a próxima, pessoal. Um abraço.